Sínodo dos Bispos recorda as famílias dos refugiados. O mês de outubro na Terra Santa termina com um saldo muito positivo. Inúmeros os grupos que visitaram os lugares santos. Os cristãos da Terra Santa celebram Nossa Senhora com o título de Rainha da Palestina no Santuário de Deir Rafá. Em Jerusalém, um encontro sobre a presença franciscana no Oriente Médio. Um modo para repensar e projetar melhor o futuro. As vozes dos jovens cristãos da Terra Santa se fizeram oração para invocar a paz. A comida bíblica, um encontro de sabores, perfumes e cores da Terra Prometida. Durante 3 semanas, 270 bispos e cardeais convocados para o Sínodo estiveram reunidos no Vaticano junto com o Papa Francisco para discutir a vocação da família na Igreja e no mundo. Além dos grupos de trabalhos dos bispos, a participação de famílias contribuiu nas discussões. Nós participamos dos círculos menores, dando uma visão do que é educar na fé, não é? Do que é educar na castidade e da preparação para o matrimônio. A base das discussões foi um instrumento de trabalho, material elaborado a partir do Sínodo Extraordinário de 2014 e as respostas ao questionário sobre a família enviado às dioceses do mundo. Os bispos discutiram temas, propuseram ideias e direções que culminaram no relatório final do Sínodo, um documento de caráter consultivo. Responde uma consulta que o Papa fez à Igreja através do Sínodo. E esse documento, esse relatório final está agora nas mãos do Papa. Mas quem ler esse relatório vai perceber naturalmente por onde vão as coisas, por onde vão as indicações. E é claro que o Papa dificilmente vai dizer coisas contrárias àquilo que ali está. Na conclusão, o Papa Francisco disse que o encerramento do Sínodo tem o significado de voltar a caminhar juntos, para levar a toda parte do mundo, a cada diocese, a cada comunidade, a luz do Evangelho, o abraço da Igreja e o apoio da misericórdia de Deus. Eu diria que o documento está marcado, sobretudo, por uma igreja misericordiosa, uma igreja que quer realmente estar junto das famílias, junto das pessoas, em todas as suas situações. Em momentos seja de alegria, como também em momentos de dificuldades, de dor. Uma situação de grande dificuldade tem sido enfrentada por famílias de refugiados, que buscam outros países para fugir da guerra ou da miséria. Le sofferenze della famiglia non vengono solamente dai casi divorciati e sposati. Os sofrimentos da família não são apenas os casos de divórcios. Esses são uma pena para eles e também para nós. Mas há muitas outras situações no mundo onde a família sofre. Eu não posso esquecer a presença na Jordânia de milhares e milhares e centenas de milhares de refugiados, também de famílias com crianças que tiveram que deixar tudo na Síria e Iraque, que perderam tudo, mas não perderam a fé. Tutto e per fortuna hanno perso tutto, non hanno perso la fede. O Papa Francisco também recordou o drama vivido por estas famílias e disse que a Igreja está próxima a elas, que se veem obrigadas a deixar suas terras. O mês de outubro na Terra Santa termina com um saldo muito positivo, com inúmeros grupos que visitaram os lugares santos. Então é muito interessante que nós que vivemos aqui mais de 20 anos, nunca vimos a Terra Santa em situações de dificuldades, da situação da guerra, podemos chamar assim, não? Dos conflitos, e os peregrinos continuaram a virem. Então Nazaré está cheio, o sepulcro está cheio, Belém tem tantos peregrinos. Com Frei Bruno Varriano, reitor e guardião da Basílica da Anunciação em Nazaré, o clero da Arquidiocese do Rio de Janeiro participou de um retiro espiritual visitando os santuários da Redenção. Então nós, o bispo, os padres, fazendo experiência na terra da redenção. Então o sacerdócio que vem renovado, a vida cristã, para que eles possam, renovados, voltarem para a Arquidiocese do Rio, para o Brasil e levarem o anúncio do ressuscitado.
Para Dom Luiz Henrique, bispo da Arquidiocese do Rio e primeira vez na Terra Santa, é um momento especial de graça, vivido junto com o clero. Primeira vez, portanto, é um momento de grande emoção para nós cristãos, para mim, como bispo da Igreja Católica, de poder participar de um retiro junto com os irmãos sacerdotes do clero do Rio de Janeiro, nessa terra tão abençoada, tão especial, que passa ainda por muitas situações difíceis. Mas o que nós temos percebido é a fé dos peregrinos, porque a Terra Santa está cheia, plena de fiéis que acorrem a esse local para rezar, para agradecer e louvar a Deus. E tem sido muito edificante esse aspecto, a fé, a confiança e a coragem do nosso povo cristão. Cada lugar santo tem a sua espiritualidade própria. E para renovar espiritualmente o ministério sacerdotal, nada melhor do que seguir os passos de Jesus na sua vida ministerial até a conclusão da sua missão aqui na terra com a ressurreição. Em meio a tantos peregrinos, o retiro teve sua primeira etapa em Nazaré, conhecendo e rezando nos lugares da vida pública de Jesus na Galileia. Tomai vosso lugar acima dela, levantai-vos contra a fúria do inimigo. A segunda parte foi a subida a Jerusalém, com a visita aos santuários da Paixão e Ressurreição do Senhor, mas também Belém e Aincarem. E um momento especial foi a entrada solene na Basílica do Santo Sepulcro. No interior da Basílica, o grupo foi recebido pelos freis franciscanos na Pedra da Unção, onde, segundo a tradição, o corpo de Jesus foi ungido. E depois, acompanhado pelo cântico do Te Deum, o grupo pôde rezar no Santo Sepulcro. Do alto da igreja, um olhar materno que vela pelos filhos desta terra. No Santuário de Arafat, situado em meio à Palestina histórica, o último domingo de outubro foi dedicado a Nossa Senhora, aqui invocada sob o título de Rainha da Palestina. We love her so much. Nós amamos muito, eu e toda a minha família. Então viemos todos juntos aqui para rezar para a Mãe de Deus. Uma ventania, minutos antes da celebração, mudou o local da missa para a Igreja do Santuário, mas não atrapalhou a fé e a devoção dos fiéis e peregrinos que lotaram o espaço. A celebração eucarística foi presidida pelo vigário patriarcal latino de Jerusalém, em Israel, Monsenhor Jacinto Marcuso. Esse é um santuário especial para a população cristã local, porque queremos colocar em evidência a ligação única e especial que existe entre Nossa Senhora e seu povo, seus filhos e seu país. O santuário foi construído em 1927 a partir do desejo do então patriarca de Jerusalém, Monsenhor Luiz de Barlacina, que queria instituir uma festa dedicada à Rainha da Palestina para pedir pela paz. Naquele momento acontecia o início de uma guerra civil entre palestinos e israelenses, um pouco similar à situação de hoje. E a partir desse momento surgia um santuário mariano para toda a Terra Santa. Mariano per tutta la Terra Santa. O santuário está situado nos limites da antiga Filisteia, uma área marcada por histórias bíblicas importantes, como as narrativas de Sansão. A celebração da Rainha da Palestina marca uma nova história de fé no mesmo lugar. Nós vimos aqui todos os anos para rezar para a Rainha da Palestina, para que ela dê a paz a essa terra que também foi a sua, porque sentimos falta de paz aqui e em todo o mundo. A mãe de Jesus é também aquela que aponta para o seu filho. Por isso, esta festa também foi marcada pela presença do Sacramento da Reconciliação. Estar aqui me incentiva a continuar meu caminho, a vida consagrada, para me tornar um padre no futuro. Eu pedi à Virgem Maria a paz para todo mundo, especialmente para a Palestina. E certamente este é o pedido da mãe, que tem carinho especial por cada filho, sem fazer distinção entre eles. Nossa Senhora de Palestina
Nossa Senhora da Palestina é a mesma Nossa Senhora da Terra Santa que intercede por todos, pelos hebreus, muçulmanos e cristãos, para que tenhamos paz e conciliação. Egídio de Assis e as origens da presença franciscana no Oriente Médio foi o tema do encontro realizado no convento de São Salvador, em Jerusalém, em recordação pela chegada à Terra Santa dos primeiros frades menores há 800 anos. 2 dias para compreender a história da presença franciscana. Para Padre Marcelo Tiquinelli, é importante preservar a memória, conhecer quais foram os acontecimentos marcantes para repensar e projetar melhor o futuro. A ideia surgiu como um momento importante para se refletir justamente sobre os eventos que marcaram a chegada dos primeiros frades menores, e ao mesmo tempo no que diz respeito à parte histórica, como apresenta o segundo relator, Frei Narcísio Climas, sobre o que aconteceu com os primeiros frades, como era sua vida aqui no Oriente Médio, como chegaram junto com os mercantes e os cruzados, como se formaram as irmandades, os conventos. O que eles faziam nas diferentes situações, o que acontecia na relação com o Islã e como, sucessivamente, aquela presença permaneceu aqui. Tra l'annuncio, tra le diverse situazioni che succedeva con l'Islam del momento e come poi quella presenza rimane. De acordo com o professor de estudos franciscanos Stefano Brufani, Egídio de Assis, primeiro franciscano na Terra Santa, foi um homem repleto de uma santidade simples. E na vida e na experiência de Egídio de Assis, a peregrinação tinha importância fundamental. Ele desejou ardentemente vir à Terra Santa para visitar os lugares de Cristo, de Nossa Senhora e dos apóstolos. Foi isso que trouxe Egídio à Terra Santa, pois uma das 2 lendas, a lenda mais antiga, aquela de Perúdia, dedica um capítulo inteiro à presença dele na Terra Santa e recorda sua estada na Terra Santa, a hospitalidade das comunidades cristãs e também o modo como ele vivia, prosseguindo seu trabalho como tinha feito na sua terra de origem. A presença dos franciscanos na Terra Santa remonta ao nascimento da própria Ordem dos Frades Menores. Fundada por São Francisco em 1209, ela logo se abriu para a evangelização. Perguntamos a Padre Narcísio sobre a presença franciscana no Oriente Médio. Foi sempre uma presença de paz? Sim, para a paz. Mas a paz deve ser entendida de modo diferente, como também vimos hoje entre os frades. Fidêncio de Pádua foi mais favorável à paz guerreira para defender os castelos e assim por diante. E o estudioso de Oxford, outro frade propenso à revolução dos problemas de modo pacífico. E os próprios frades tinham 2 métodos diferentes através dos quais queriam seguir o caminho. No início prevaleceu o método da defesa através da força e depois prevaleceu completamente o método pacífico do professor de Oxford, aquele que deu verdadeiramente certo, pois estamos ainda hoje aqui. Quello che ha funzionato veramente perché ci siamo ancora oggi qui. Para Padre Dobromir Jastal, vigário-geral da Custódia da Terra Santa, ouvir a história dos primeiros frades que chegaram foi muito significativo para entender a finalidade e o espírito que os iluminou. I frati si sono presentati come messaggeri di pace. Os frades se apresentaram como mensageiros de paz, aqueles que não querem julgar ninguém, mas querem se fazer presentes e confessar que são cristãos. E para nós hoje, esse aspecto é muito válido, pois ainda hoje assistimos a conflitos, guerras que não têm nenhuma possibilidade de solução, serão através de um verdadeiro diálogo de paz. É esse o espírito dos primeiros frades e dos frades de hoje que deve continuar, sobretudo na sua presença e na sua missão. O espírito dei primi frati e dei frati di oggi deve continuare, soprattutto con la loro presenza e con la loro missione. Jesus é o caminho que trará a paz à Palestina. As vozes dos jovens cristãos da Terra Santa se fizeram oração para invocar a paz. Nesse período de guerra no Oriente Médio e no clima de tensão que vive a Cidade Santa, e não somente,
as diversas paróquias da Terra Santa organizaram uma hora de oração pela paz. Na paróquia de Beit Saur, em Belém, acolhendo o convite do Papa Francisco, sábado 23 de outubro, em muitos se reuniram acomunados pela mesma intenção, por um desejo comum de paz. Hoje estamos reunidos aqui diante de Deus em oração e com muita fé. A oração e a fé são, de fato, partes essenciais da nossa vida cristã. Buscai e encontrareis, batei e vos será aberto. Quem procura, encontra. Aqui estamos, viemos pedir a Deus através da oração. Apesar das dificuldades vividas no cotidiano de suas jovens vidas, a palavra de Deus se fez invocação em seus corações. Uma pequena procissão com velas concluiu esse momento de recolhimento e de oração, confirmando o desejo de querer anunciar ao mundo: somos palestinos e fazemos resistência com a nossa fé. Não há dúvida de que a oração tem grandes efeitos, e é o que anuncia Jesus no Evangelho. Rezem e não se cansarão. Rezem para não cair em tentação. Permaneçam unidos na oração. A nossa responsabilidade agora é rezar. No passado, a nossa responsabilidade era jogar pedras ou outra coisa, mas hoje é rezar com fé, certos de que um dia vamos ter paz na Terra Santa. Fazemos um apelo aos jovens e ao mundo para que vejam em que condições difíceis vivemos. Estamos aqui com uma fé forte, com uma relação forte com Deus, com a oração e nosso pensamento sempre a Jesus. Estamos aqui e resistimos com a nossa fé contra tudo que nos preocupa, contra a ocupação e contra os muros que todos os dias superamos. A comida é tradição, cultura e expressão de vida de uma cidade. Em um ângulo de Jerusalém que muitos desconhecem, há uma riqueza para ser descoberta. Aqui, em uma mistura de perfumes, sabores e cores, encontramos um chefe diferente. Judeu, iraquiano, poliglota que emigrou junto com sua família para a Terra Prometida e com uma grande paixão pela culinária. I was always cooking, and I started cooking food of my mom and mothers from the region. Since I grew. Cozinho desde sempre. Comecei a cozinhar a comida da minha mãe e das mães da área. Cresci em Beit Safafa, uma espécie de vilarejo frequentado, seja por árabes, seja por cristãos e muçulmanos, e por hebreus inclusive, onde tínhamos uma moderna padaria hebraica. E às vezes eu via essas mães que vinham, cozinhavam uma comida que eu podia ver e cheirar, mas não comer, pois não era kosher. Coming and cooking this food that I can watch it, I can smell it, I cannot eat it because it wasn't kosher. É a paixão pela cultura bíblica que levou esse chefe a buscar e reinventar receitas, especiarias e ervas locais e silvestres que integravam a culinária tradicional local e a dar vida a um restaurante absolutamente diferente. Ao longo do tempo entendi que essa comida é muito bíblica. No uso do zatar, por exemplo, o ingrediente não habitual na cozinha da minha mãe. No Iraque usava-se o zatar na medicina e tinha um significado muito simbólico, enquanto por aqui se usava por todos os lados e para qualquer preparação. Sucessivamente descobri que o zatar era o risopo da Bíblia. Neste clima de tensão que se percebe na Cidade Santa, na simplicidade da sua cozinha descascando uma romã, entendemos melhor o poder da comida como ponte na direção de uma mútua aceitação e para aprendermos a considerar a paz uma belíssima possibilidade. Faço parte do grupo Chef for Peace. Somos palestinos e israelenses, cristãos e muçulmanos, hebreus, e mostramos que dá para fazer grandes coisas esgrimindo facas grandes e afiadas. You can do good things. It's a group that start here in Jerusalem.
É um grupo que nasceu aqui em Jerusalém durante a Segunda Intifada para mostrar que por todos os lados da cidade há pessoas, seres humanos, e não importa o que eles trazem na sua carteira de identidade. Pois, olha aqui na minha cozinha. Você pode ver cristãos, muçulmanos, hebreus, religiosos ou não religiosos. Creio que aqui temos o melhor potencial do mundo. Fala-se que a América é o Dreamland, a terra dos sonhos, mas acho que essa é a terra dos sonhos. Temos ingredientes excepcionais, pessoas estupendas. Sempre que há uma colaboração entre árabes, israelenses, hebreus, cristãos e muçulmanos, é um grande sucesso. The collaboration, everywhere when you see collaboration between Arab people and Israelis, or Jewish people and Christian or Muslims, there is a big success. تفضلوا بيت أبون. Terra Santa News é uma produção do Christian Media Center em Jerusalém, Terra Santa. Para mais informações sobre Terra Santa News e o Christian Media Center, por favor, confira nosso site abaixo na tela. Você também poderá fazer a assinatura do nosso boletim de notícias, assistir às nossas matérias visuais ao vivo da Terra Santa, bem como visitar nosso Facebook e nossas páginas no YouTube e nos acompanhar no Twitter. Venha visitar o site do Terra Santa News.